Pessoal, graça e paz, glória a Deus. Espero que esteja ótimo com cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 5 de março, né? Graças a Deus. Ainda sobre o plano de leitura diante do nosso devocional. Estamos no capítulo 5 do livro de Efésios. Vamos ler o versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Pessoal, veja bem, nas palavras de Charles Spurgeon, quando lá ele é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar anjos para quê? Para se hospedarem conosco. E eles se sentirão à vontade para se hospedar. Porém, o problema é que muitos lares não são governados pela palavra de Deus. Muitos lares, eles não são governados pela palavra de Deus. Mas mesmo que aqueles constituídos por cristãos professos, e as consequências são trágicas. Alguns lares, em vez de hospedar anjos, parecem deixar que os demônios tomem conta do lugar. Muitos casamentos acabam na justiça. E ninguém sabe o porquê, né? Porque tantos homens e mulheres vivem emocionalmente divorciados, ainda que continuem debaixo do mesmo teto. O poeta William, ele chamou o lar de único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda. Mas muitos lares parecem um poço avançado do inferno e não um pedaço do céu. A solução está no Espírito Santo de Deus. Somente pelo Espírito podemos andar em harmonia como maridos e esposas. Efésios capítulo 5, 22. Pais e filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Empregadores e empregados. Efésios capítulo 6, versículo 5. A unidade do povo de Deus, descrita por Paulo em Efésios 4:1, deve traduzir-se na vida diária, a fim de desfrutar a harmonia que é um antegozo do céu na terra. E a palavra é: enchei-vos do Espírito. É a ordem de Deus, e Ele espera que obedeçamos. Trata-se de um imperativo no plural, né? Enchei-vos do Espírito, de modo que se aplica a todos os cristãos, não apenas uns poucos escolhidos. O verbo, ele é usado no tempo presente. Continuem enchendo-vos, referindo-se, portanto, a uma experiência que devemos desfrutar constantemente, não apenas em ocasiões especiais. O verbo também é passivo, né? Não enchemos a nós mesmos, antes permitimos que o Espírito Santo nos encha. Nesse contexto, o verbo encher não tem relação alguma com a quantidade ou conteúdo, como se fôssemos receptáculos vazios que precisam de certas quantia de combustível espiritual para prosseguir. Na Bíblia, encher significa ser controlado. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram da ira. Lucas 4:28. Ou seja, se deixaram controlar pela ira. E por isso, tentaram matar Jesus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Atos 13:45. Isto é, controlados pela inveja. Os judeus puseram-se ao ministério de Paulo e Barnabé, ser cheio do Espírito e ser controlado todo o tempo pelo Espírito em nossa mente, em nossas emoções e na voliação. Quando uma pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela é batizada imediatamente pelo Espírito e passa a fazer parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, 13. Em momento algum, o Novo Testamento ordena que sejamos batizados pelo Espírito, pois
Essa é uma experiência definitiva que ocorre na convenção. Em Pentecostes, os cristãos foram batizados pelo Espírito Santo, e este desceu sobre eles, formando desse modo o corpo de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 4. Mas também ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E foi esse preenchimento que lhe deu o poder de que precisavam para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 2, os cristãos judeus foram batizados pelo Espírito. E em Atos capítulo 10, os cristãos gentios, eles experimentaram o mesmo batismo. Atos capítulo 10, 44. Atos capítulo 11, 15 e 17. Assim o corpo de Cristo formou-se com judeus e gentio. Efésios capítulo 2, versículo 11. Batismo histórico em 2 estágios nunca mais se repetiu, assim como também não houve outro Calvário. Aleluia. No entanto, esse batismo torna-se pessoal quando o pecador aceita a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, inserindo-o no corpo de Cristo. O batismo do Espírito significa que passamos a pertencer, meu Deus, ao corpo de Cristo. Quanto o preenchimento com o Espírito significa que meu corpo pertence a Cristo. Aleluia. Costumamos pensar no poder do Espírito como elemento necessário para pregar e testemunhar, o que é uma ideia correta. Depois você dá uma olhada em Atos capítulo 4, versículo 8. Os apóstolos, eles foram cheios do Espírito repetidamente depois da experiência inicial em Pentecostes. Mas Paulo escreveu que a plenitude do Espírito também é necessária no lar, a fim de que o nosso lar seja um pedaço do céu na terra. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Devemos ser totalmente controlados de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Ou seja, melhor dizendo, devemos nos entregar para ser controlado. E a pergunta é, mas como que uma pessoa pode saber que está cheia ou não do Espírito? Veja bem, o apóstolo Paulo te dará essa resposta. O apóstolo Paulo, ele afirma que há 3 evidências da plenitude do Espírito na vida do cristão. Primeira, ele é alegre. Efésios capítulo 5, versículo 19. A segunda, agradecido. Efésios capítulo 5, versículo 20. E submisso. Efésios capítulo 5, versículo 21. Paulo não menciona milagres, línguas ou manifestações especiais, mas afirma que o lar pode ser um pedaço do céu na terra, se todos os membros da família forem controlados pelo Espírito Santo e forem alegres, agradecidos e submissos. Tá bom? Deus lhe abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes que o Espírito Santo lhe tome de uma forma sobrenatural, você tem que saber que é necessário você dar lugar. Você tem que saber que é necessário você se entregar por completo, tá bom? E lembre, só mais uma coisa: tenha o seu lar como um pedacinho do céu aqui na terra, tá bom? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.